Moradores de Taubaté estão preocupados com a quantidade de casos de conjuntivite na cidade. Só nos primeiros meses deste ano já foram registrados mais de 7.000 casos da doença. O número ficou acima de todas as ocorrências registradas no ano passado. Vamos agora para mais notícias da região com Paulo César de Oliveira. Termina nesta segunda-feira à noite o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2018. O contribuinte que enviar o documento fora deste prazo terá que pagar multa. Até às 4 da tarde de ontem, quase 25 milhões de contribuintes já haviam prestado contas com o Leão. A expectativa da Receita Federal para este ano é receber 28 milhões e 800 mil declarações. Veja agora a segunda parte da entrevista especial de hoje. Olha, dicas importantes aqui da Tabata Wortmann, que está falando para a gente a respeito dessas coisas que a gente come que fazem um profundo mal à saúde, se houver uma continuidade, e do que a gente pode comer para evitar doenças como o câncer, né? Eu até preveni você, estava aí com o copinho na mão para já dar a golada no refrigerante, não deu porque eu espantei, né? E fica espantado mesmo. Refrigerante é terrível. Estou certo ou não estou, Tabata? Tá certo. Se eu não tiver, puxo a orelha com força. Não, você está certo. A gente sabe que hoje os refrigerantes, ele tem vários ingredientes que são maléficos à nossa saúde. Então, devemos consumir sim com moderação e com muita atenção, não só para o refrigerante, mas para vários outros alimentos industrializados que a gente está consumindo e pensar muito bem se ele realmente vai trazer algum benefício para a nossa saúde ou não e por que preferir eles ao invés de uma alimentação saudável. Se o refrigerante não tiver açúcar, como alguns mentem que não tem, na realidade não tem jeito de fazer de outra forma, ou é o açúcar, ou então são esses demerara da vida e tal, todos eles levam uma adição forte de sal. Por incrível que pareça, o sal é que dá a você a sensação de saciedade, de sede, de fim da sede e tudo mais, né? E agora esses sucos também levam sal do mesmo jeito, então eles ficam falando que o suco é saudável, é nada. Não, e por isso a gente precisa sempre ter atenção na escolha dos produtos que a gente vai comprar e principalmente na composição, os ingredientes que esse produto está apresentando para a gente e na informação nutricional. Porque, por exemplo, aqueles ingredientes que estão marcados ali é o que mais compõe esse produto. Então, um suco que tem, sei lá, 10 composições, 10 substâncias diferentes, mas se o suco é só uma fruta e água, por que tem tudo isso? Então, é melhor dar preferência para o suco natural. São os conservantes. Trata de comprar uma máquina, espremer a sua laranja em casa, seu limãozinho em casa, né? Bater sua goiaba no liquidificador, porque isso realmente é saudável e traz a combinação própria e adequada para o organismo. Isso mesmo. Ô Tabata, com relação a essa alimentação que a gente previne ou pelo menos colabora para que não se tenha o tal do câncer, né? Já tem comprovação científica de que essa dieta indutiva aí é uma situação mais satisfatória da saúde? Sim, nós temos estudos que comprovam a prevenção do câncer. Então, a gente sabe que alguns alimentos, principalmente os alimentos naturais, né, por exemplo, uma cenoura, as frutas, né, em geral, a parte de folhas, como a couve, todos esses alimentos têm substâncias que eles vão combater, né, os radicais livres, que são os causadores das células cancerígenas também. Esse tal de detox tem tudo a ver? Esse detox, ele é maravilhoso, ele ajuda sim a prevenir, né, as células ruins, as células malignas no nosso corpo, mas isso tudo tem a ver com estilo de vida saudável ao longo do tempo. Não adianta a gente passar uma vida inteira tomando, sei lá, refrigerante e aí do nada a gente fala assim, não, agora eu vou começar a beber suco porque eu quero curar um câncer. Então hoje com a alimentação a gente não cura, quem cura câncer é medicamento. Agora, com a alimentação, a gente previne o câncer.
E talvez na hora do tratamento com a medicação ajude. Com certeza, ajuda Se sim. não trouxer nenhuma contribuição maléfica durante o tratamento. Isso mesmo, a alimentação, né, é saudável para os pacientes que já têm o câncer, ele ajuda muito, principalmente a melhorar a imunidade, mas tem cada caso específico que tem que ser avaliado. Alguns pacientes que estão com a imunidade muito baixa têm que ter algumas atenções sim com a alimentação. E para isso, como são casos individualizados, tem que ser feito todo um acompanhamento nutricional e mensal para a gente contribuir com a melhora do estado clínico desse paciente. Tabata, o GAPC tem patrocínio de alguém? As pessoas que estão assistindo agora podem ajudar de alguma forma, com voluntariado ou até com uma contribuição financeira? Sim, o GAPC, a gente é uma instituição sem fins lucrativos. Então, quem mantém a nossa instituição é a própria população. Então, quem se interessar em conhecer o nosso trabalho e contribuir com a instituição, pode estar entrando em contato com o GAPC ou procurando a gente na Rua Doutor Souza Alves, no centro de Taubaté, que lá eles vão saber das melhores informações de como a pessoa pode estar contribuindo. Que legal. Tem algum site? Tem página no Facebook, que é GAPC mesmo, vocês podem colocar Encontra, e tem um site também, é www.gapc.org. Existe colaboração por parte da autoridade pública? Não. Quem mantém a nossa instituição é a própria população e algumas empresas que se solidarizam com a nossa causa e querem contribuir, mas parte pública não. Vocês aceitam voluntariado também? Sim. E São todos especificamente em que área? Todas. Todas. Desde ajuda a fazer um artesanato para manter a nossa terapia em grupo. Vocês fazem bazares também, fazemos né? bazar com as próprias artesanatos que as pacientes fazem, a fim de ajudar, né, a contribuir com a nossa instituição, para a compra de medicamentos, suplemento alimentar, fraldas. Esses trabalhos estão sendo expostos em algum local ou é na própria instituição? Na própria instituição no momento, mas sempre que possível a gente leva assim, nosso bazar para algumas feiras que a gente encontra hoje na nossa cidade. Então, eu quero agradecer a sua presença, Tabata. Ela passou dicas importantes, a Tabata Wortmann. Ela é da GAPC, é uma ONG que presta atenção aos pacientes de câncer em todo o Vale do Paraíba, mas fica em Taubaté. E você pode ajudar essa obra fantástica que já ensinou muita gente a prevenir contra o câncer e auxilia no tratamento da doença. Eu que agradeço e eu gostaria de alertar a todos. Hoje a gente tem muitas informações, né, e nem todas são pertinentes para melhorar o nosso estado de saúde. Então, hoje, o mais correto, né, procurar um profissional para estar te orientando, que seja um nutricionista, um médico. E o câncer, ele não é brincadeira e tem cura sim, só que para isso a gente precisa se prevenir, né, estar disposto a sempre fazer nossos exames de rotina, cuidar da nossa alimentação e evitar alguns hábitos que a gente sabe que não é o mais adequado. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre alimentação saudável e a GAPC está de portas abertas para vocês conhecerem a nossa instituição. Que bom. Você vai voltar mais vezes. Com certeza. Tabata Wortmann, Obrigada. falando para a gente a respeito de como agir com relação à alimentação saudável, prevenindo doenças como o câncer. Aquelas notícias falsas conhecidas como fake news que se espalham pelos grupos preocupam a Justiça Eleitoral. Elas podem ter impacto nas próximas eleições. E um evento em São Paulo reuniu ministros do Supremo Tribunal Federal para discutir o assunto. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, afirmou no evento que o TSE vai manter o foco em 2 temas nas eleições deste ano: a lei da ficha limpa e o combate às notícias falsas. É um artigo na lei das eleições que, se o resultado da eleição for fruto de uma fake news capaz de ter essa expressão, anula a eleição. O ministro Gilmar Mendes também participou do evento. Ele lembrou que russos são suspeitos de divulgar notícias falsas nas redes sociais que teriam ajudado a eleger o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele apontou que a justiça brasileira tem dificuldade de retirar do ar sites estrangeiros que espalham notícias falsas. Não adianta dar uma ordem para que determinada
matéria saia simplesmente. Se não houver uma cooperação, nós, a rigor, ficamos com uma certa capacidade, uma certa incapacidade, uma certa impotência. Fux afirmou que o TSE formou um comitê de inteligência para agir preventivamente contra a propagação de fake news. Disse também que é fundamental a participação da imprensa e da sociedade para evitar a disseminação de notícias falsas. A primeira providência é o cidadão checar. E como é que checa essa notícia? Em primeiro lugar, não pode ler só o título, tem de ler o título e a matéria toda. Em segundo lugar, desconfiar de notícias alarmistas. Em terceiro lugar, entrar na imprensa e checar com a imprensa se aquela notícia tem uma verossimilhança, se ela é compatível com algum dado da realidade. De acordo com especialistas, trocar o sono da noite pelo dia pode trazer ao longo do tempo consequências negativas para a saúde. Nesta reportagem você vai conhecer uma academia que, para atender a este público, permanece aberta durante as madrugadas. Acompanhe. Eu consigo levar o dia numa boa, eu consigo tranquilamente fazer todas as minhas atividades, né, sem sentir sono, sem ficar sonolento, consigo levar numa boa. Eu me sinto mais produtivo até a noite, né? Eu não sei por que razão, mas eu gosto bastante da noite. Residencial Santa Helena, boa noite. A jornada de trabalho de Cláudio é bem mais longa que de um radialista. Ao todo, são 12 horas em dias alternados. Ele é porteiro de um condomínio residencial e trabalha há mais de 5 anos nessa função. Cláudio entra às 7 da noite e sai às 6 da manhã. São 12 horas que passa acordado para manter a vigilância. O descanso do sono ele tenta recuperar no dia seguinte. Então, no começo, a adaptação era difícil, mas agora eu consigo realmente dormir durante o dia, porque se não dormir durante o dia, à noite você sofre bastante. O sono do dia tem a mesma qualidade do sono da noite? Não é a mesma qualidade, não. Eu sinto assim que a saúde não é assim tão boa como se eu dormisse durante o dia. A recuperação não é a mesma. De acordo com especialistas, o padrão de horas de sono varia entre 6 e 9 horas por dia. Mas também existem aqueles que precisam dormir mais para se sentirem descansados. O importante não é um sono demorado, e sim dormir bem. Este médico psiquiatra e especialista em sono faz um alerta para quem não respeita o tempo necessário de repouso do corpo. Se eu preciso dormir 7 horas e eu durmo 6 horas, eu ficarei privado de sono. Ou seja, isso 1 hora num dia pode não fazer diferença, mas quando isso se torna crônico, isso com certeza influenciará na minha vida. E já tem estudos mostrando que quem dorme menos do que precisa, morre mais cedo. Mas nem todos que ficam acordados durante a noite estão no trabalho. Essa turma aqui, por exemplo, passa a madrugada bem desperta. Agora é 1h30 da manhã e ninguém pensa em dormir ainda. Elas frequentam essa academia que funciona 24 horas. Essa não é a única academia que permanece aberta na madrugada. Uma opção para quem não tem tempo de se exercitar durante o dia ou para aqueles que não conseguem mesmo dormir à noite. O eletricista Rodrigo explica quais as vantagens de frequentar a academia de madrugada. Horário, temperatura, você consegue chegar na sua casa, descansar melhor. Eu acho que vários benefícios. Para quem não tem uma agenda com horários disponíveis, eu acho que é legal. Diferente de Rodrigo, foi a falta de tempo que levou Bruna a procurar uma academia neste horário. Por conta do emprego e de outras atividades que ela tem durante o dia, a madrugada foi o único espaço que sobrou na rotina de trabalho da atendente. Quanto tempo você fica aqui dentro? Entre 40 minutos a 1h30. Normalmente você chega a que horas? 1h30, fico até umas 3 horas da manhã. Isso todas as noites? De segunda a sexta-feira. A procura por academia no horário da madrugada é menor durante o inverno e a maioria dos frequentadores chega depois do expediente de trabalho. Segundo o educador físico, tem gente que faz o caminho inverso. Muitos saem daqui e vão para onde? Tem muitos que saem daqui e vão direto para o serviço, principalmente aquelas pessoas que treinam às 4 da manhã, às 5 da manhã. Veio treinar direto para o serviço. E tem pique ainda? Tem. E não falta pique para essas pessoas, não. De acordo com o médico, praticar exercícios na madrugada é saudável, desde que o padrão de sono da pessoa seja adequado para aquele período. E isso depende do ritmo do relógio biológico de cada um. Mesmo assim, é preciso tomar cuidado para não ficar devendo horas de sono ao corpo. De um modo geral, quem faz esse tipo de atividade à noite
tende a ter um padrão mais vespertino. Mas isso nem sempre é verdade, porque você pode forçar um pouquinho mais, ou seja, eu tenho o meu tempo é muito restrito, aí você força um pouco mais, então você fica privado voluntariamente de sono. E dormir durante o dia para tentar recuperar o sono perdido da noite é possível? O sono vai ter a mesma qualidade? Não, porque nós somos seres diurnos, ou seja, durante o dia nós exercemos todas as atividades e à noite nós dormimos. Então, a qualidade desse sono é completamente diferente. Você tem muito mais despertares, um sono muito mais superficial quando você dorme durante o dia. E quem trabalha à noite, teria uma outra alternativa? Trabalhar durante o dia. Na edição de hoje você viu Expansão da Fé. Uma pesquisa aponta que quase a metade dos brasileiros tem mais de uma religião. E você viu também na reportagem especial de hoje o perigo do exagero de cuidados que alguns tutores de animais podem oferecer ao bicho de estimação. Estes são os destaques de hoje. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais, visitando nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Continue assistindo a Rede Novo Tempo de Comunicação e nós voltamos amanhã com mais informações. Tchau!